Rafael não se lembrava de quando a sensação começou. Não houve um evento específico, nem uma decisão errada evidente. A vida simplesmente foi seguindo. Um dia depois do outro, com pequenas variações, mas sempre dentro do mesmo contorno. Ele acordava, se arrumava, saía, trabalhava, voltava. Nos fins de semana, fazia o que era esperado de alguém como ele. Descansava o suficiente para recomeçar. Nada parecia fora do lugar. Ainda assim, algo não se encaixava por completo. Na infância, Rafael nunca foi pressionado de forma direta. A família valorizava estabilidade, continuidade, caminhos seguros. Não havia grandes discursos sobre sucesso nem cobranças explícitas. O elogio vinha quando ele se mantinha no rumo, quando não criava problemas, quando seguia. Rafael aprendeu cedo que havia um tipo de tranquilidade associada à permanência. Mudar parecia sempre desnecessário, quase ingrato. Se algo funcionava, por que mexer? Na escola, ele nunca foi o mais destacado, nem o mais problemático. Era o aluno constante, aquele que passava de ano sem alarde. Os professores confiavam, os colegas o viam como alguém previsível. Rafael gostava disso. Previsibilidade parecia segurança. Enquanto alguns testavam limites, ele se mantinha no centro do caminho. Não sentia vontade de sair. O caminho parecia suficientemente bom. Durante a adolescência, essa lógica se fortaleceu. Rafael observava amigos mudando de planos, se empolgando com possibilidades, desistindo, tentando outra coisa. Ele não se via nessas idas e vindas. Preferia avançar devagar, mas sem recurso. Escolheu atividades que davam um retorno claro, evitava riscos que pareciam desnecessários. Não era medo exatamente. Era uma confiança silenciosa de que continuar era melhor do que interromper. Quando chegou o momento de escolher uma carreira, Rafael fez o que fazia melhor. Analisou opções viáveis e escolheu uma delas. Não houve paixão, mas houve coerência. Era um caminho respeitável com possibilidades de crescimento. Parecia uma boa decisão, e por muito tempo foi. A faculdade passou sem grandes conflitos. Rafael estudava, trabalhava quando podia, se organizava, via colegas questionando escolhas, mudando de curso, se frustrando. Ele observava de fora com certa distância. Pensava que aquelas dúvidas eram normais, mas passageiras. Acreditava que, com o tempo, tudo se ajustaria e, de fato, para ele se ajustou, pelo menos por fora. O primeiro emprego veio como continuidade natural. Rafael se encaixou rapidamente. Aprendeu o que precisava, cumpriu o que pediam, entregou resultados consistentes. Não se destacava de forma espetacular, mas também não errava. Era alguém confiável. Isso lhe garantiu espaço, não um espaço de destaque, mas um espaço estável. E estabilidade sempre foi algo que ele valorizou. Os anos passaram assim. Pequenas promoções, aumentos graduais, responsabilidades um pouco maiores. Rafael construía uma vida funcional. Tinha rotina, tinha compromissos, tinha planos razoáveis. Quando olhava de fora, via alguém que tinha dado certo. Não no sentido extraordinário, mas no sentido suficiente. E por muito tempo, isso bastou. O incômodo começou de forma discreta. Não veio acompanhado de insatisfação aberta, nem de frustração clara. Era mais uma sensação de repetição. Como se os dias estivessem levemente deslocados uns dos outros, mas sempre iguais no fundo. Rafael começou a perceber que vivia mais por continuidade do que por escolha. Continuava porque sempre continuou. Não porque tivesse decidido, naquele momento, que aquele caminho ainda fazia sentido. Ele via pessoas ao redor mudando, não de forma abrupta, mas de forma consciente. Colegas que trocaram de área, amigos que mudaram de cidade, gente que refez planos. Rafael dos Sesso observava com curiosidade e uma leve estranheza, não sentia essa inveja direta. Sentia algo mais difícil de nomear, uma pergunta silenciosa que surgia e era logo abafada. Por que eles mudaram e eu não? Essa pergunta não vinha carregada de urgência. Era mais uma presença constante, quase educada. Rafael não se sentia infeliz. Não se sentia preso. Apenas começou a sentir que o tempo estava passando de uma forma diferente para ele, como se estivesse em uma esteira, caminhando, mas sempre no mesmo lugar. Na rotina, tudo funcionava. No trabalho, era respeitado. Em casa, tinha conforto. Socialmente, estava integrado. Não havia motivo concreto para romper nada. E talvez por isso a sensação fosse tão desconcertante. Como justificar um incômodo quando tudo parece certo? Rafael não encontrava palavras para isso, então não falava. Ele começou a perceber que evitava pensar no futuro de forma mais profunda, planejava o suficiente para manter a estabilidade, mas não se permitia imaginar mudanças reais.
Qualquer cenário diferente do atual parecia exigir uma coragem que ele não sabia se tinha. Não porque o novo fosse assustador, mas porque o antigo era confortável demais para ser abandonado sem motivo forte. Rafael se deu conta de que esperava um sinal externo, algo que justificasse a mudança. Um problema sério, uma crise, um empurrão. Sem isso, mudar parecia irresponsável. Permanecer, ao contrário, sempre parecia justificável. Ele percebeu que havia aprendido a associar permanência à maturidade. Mudar parecia coisa de quem não sabe o que quer. Com o tempo, essa lógica começou a pesar. Rafael começou a sentir uma espécie de atraso. Não um atraso cronológico, mas um atraso existencial. Como se estivesse vivendo uma versão correta da vida, mas não exatamente a dele. Essa sensação se intensificava em momentos específicos. Aniversários, reuniões com amigos antigos, conversas sobre planos. Ele ouvia, sorria, participava, mas por dentro algo ficava em suspenso. Rafael começou a se perguntar se continuar sempre foi realmente uma escolha, ou se apenas se tornou a opção padrão. Essa pergunta não vinha com resposta imediata, e talvez por isso fosse tão incômoda. Ele percebeu que nunca tinha parado para decidir conscientemente permanecer. Ele apenas seguiu. Essa constatação não trouxe vontade imediata de mudar. Trouxe algo mais sutil. Consciência. Rafael começou a proceder a observar a própria vida com um olhar novo, como alguém que percebe pela primeira vez que está repetindo um caminho, não porque ele ainda faz sentido, mas porque nunca foi questionado. O ato 2 da história não é sobre arrependimento, é sobre reconhecimento. Rafael reconheceu que continuar também exige escolha, e que, ao não escolher, ele estava escolhendo do mesmo jeito. Essa ideia ficou ali, sem resolução, mas presente. Pela primeira vez, a continuidade deixou de ser neutra, passou a ter peso. Rafael seguiu vivendo como sempre viveu, mas agora havia um ruído novo por trás de cada dia. Não era insatisfação aberta, nem vontade clara de ruptura. Era uma atenção contínua ao próprio ritmo. Ele começou a perceber como certas decisões eram tomadas quase sem passar por ele. Aceitar convites, recusar oportunidades, planejar os meses seguintes, tudo parecia seguir um trilho já conhecido. A vida continuava funcional. O incômodo vinha do fato de que essa funcionalidade não respondia mais a todas as perguntas. No trabalho, Rafael mantinha a mesma postura. Entregava o que era esperado, participava das reuniões, cumpria prazos. Nada havia mudado objetivamente. Ainda assim, ele começou a notar como a rotina o anestesiava. As semanas se sucediam com uma previsibilidade confortável demais. Quando surgia uma tarefa nova, ele sentia um alívio breve, logo substituído pela sensação de que tudo acabaria voltando ao mesmo lugar. Não havia tensão criativa, apenas manutenção. Rafael observava colegas mais novos chegando com ideias, inquietações, planos de curto prazo. Via neles uma pressa que não reconhecia mais em si. Não os julgava. Apenas se perguntava quando havia perdido aquela urgência. Ou se nunca a tivera. Talvez sempre tivesse escolhido o caminho que não exigia rupturas. Talvez isso fosse parte de quem ele era. Essa possibilidade o confortava e o inquietava ao mesmo tempo. Com o passar do tempo, Rafael começou a sentir o peso do tempo não como ameaça, mas como comparação. Não comparava resultados, mas trajetórias. Percebia que alguns caminhos se fechavam não por escolha consciente, mas por inércia. Havia decisões que só faziam sentido em determinadas fases, e ele começava a notar que certas fases haviam passado sem que ele tivesse participado ativamente delas. Essa percepção surgia em momentos aparentemente banais. Uma conversa casual com um amigo que mudara de área. Um reencontro com alguém que havia seguido um rumo inesperado. Um comentário sobre planos que já não pareciam possíveis da mesma forma. Rafael não sentia arrependimento direto. Sentia algo mais silencioso, a impressão de que estava sempre chegando depois. Em casa, as noites ficaram mais longas, não porque ele estivesse entediado, mas porque a mente começou a vagar. Rafael se pegava pensando em alternativas que nunca explorara, não como desejos intensos, mas como possibilidades abandonadas cedo demais. Ele não se via refazendo tudo. A ideia de recomeçar do zero parecia exagerada. O incômodo estava em outro lugar. Ele queria entender se ainda fazia sentido continuar exatamente do mesmo jeito. A ausência de crise tornava tudo mais difícil de nomear. Rafael não podia apontar um problema claro. Não havia um chefe abusivo, uma relação falida, uma falha grave. Tudo estava ok.
E ainda assim, o ok começou a soar insuficiente. Não como algo que precisava ser substituído, mas como algo que precisava ser questionado. Ele começou a notar como a permanência era socialmente validada. Quando comentava de forma vaga que se sentia meio estagnado, ouvia respostas rápidas. Mas está tudo bem, não está? Você tem estabilidade. Tem gente em situação bem pior. Rafael concordava. Sabia disso. Essas respostas não resolviam nada, mas encerravam a conversa. A permanência parecia sempre justificável aos olhos dos outros. Rafael percebeu que havia aprendido a usar essas justificativas para si mesmo. Sempre que a dúvida surgia, ele a neutralizava com argumentos racionais. Funcionava, mas cada vez durava menos. A dúvida voltava, mais insistente, não pedia ação imediata, pedia honestidade. O ato 3 se aprofundou quando Rafael começou a perceber como evitava escolhas que pudessem alterar o curso conhecido. Convites que implicavam mudança de rotina eram recusados com facilidade. Oportunidades que exigiam aprendizado intenso eram adiadas. Não por falta de capacidade, mas por uma resistência silenciosa a tudo que quebrasse a continuidade. Ele percebeu que havia se especializado em seguir. O custo disso apareceu de forma sutil. Rafael começou a se sentir menos presente. Não ausente, mas deslocado. Participava das coisas, mas com a sensação de estar apenas cumprindo etapas. A vida parecia acontecer em modo automático. Não havia sofrimento intenso, mas havia uma distância crescente entre ele e o que vivia. No ato 4, o tempo deixou de ser apenas cenário e passou a ser personagem. Rafael começou a sentir que os dias não eram neutros. Cada dia em que nada mudava era também uma escolha que se acumulava. Ele percebeu que continuar sem decidir também constrói uma trajetória, e que essa trajetória tinha consequências. Essa percepção não veio com urgência, mas com peso. Rafael começou a sentir um cansaço que não vinha do excesso, mas da repetição. Não era falta de descanso, era falta de sentido renovado. Ele não queria abandonar tudo, queria apenas sentir que estava escolhendo estar ali. Em alguns momentos, Rafael se pegava imaginando como seria parar. Não parar no sentido de desistir, mas parar para olhar. Essa ideia parecia quase impraticável. A vida estava organizada para continuar. Parar exigiria explicar. Explicar para os outros e para si mesmo. E ele não tinha uma explicação convincente, apenas uma sensação. Essa sensação se intensificou em um momento específico, nada dramático. Apenas uma conversa comum, em que alguém perguntou onde ele se via nos próximos anos. Rafael respondeu automaticamente, com um plano coerente e plausível, alinhado com o que sempre fez. Enquanto falava, percebeu que aquelas palavras não vinham de um lugar vivo. Eram corretas, mas vazias. Ele não se via ali, apenas sabia que aquela resposta era a esperada. Depois dessa conversa, Rafael ficou em silêncio por um tempo. Não um silêncio triste, mas atento. Pela primeira vez ele percebeu que estava vivendo uma vida correta, mas não necessariamente escolhida. Essa distinção, pequena por fora, começou a pesar por dentro. O ato 4 não trouxe decisão, trouxe desconforto. Um desconforto calmo, persistente, que não permitia mais ignorar a pergunta inicial. Continuar por quê? Rafael não tinha resposta, mas agora ele sabia que não responder também era uma forma de escolher. Rafael não tomou uma decisão clara naquele momento. Não houve um ponto de virada evidente, nem uma escolha que pudesse ser narrada como marco. O deslocamento começou de forma quase imperceptível. Ele apenas deixou de ignorar a pergunta que vinha surgindo havia algum tempo. Em vez de empurrá-la para o fundo, passou a carregá-la consigo, não para respondê-la imediatamente, mas para escutá-la melhor. Nos dias seguintes, nada mudou por fora. Rafael acordava no mesmo horário, seguia a mesma rotina, cumpria os mesmos compromissos. A diferença estava na atenção. Pela primeira vez, ele começou a observar como se sentia ao repetir certos gestos. Não para se julgar, mas para perceber. Descobriu que algumas atividades ainda faziam sentido, enquanto outras existiam apenas por hábito. Essa distinção, que antes passava despercebida, começou a ganhar contornos mais nítidos. Ele percebeu que sempre associara mudança à ruptura. Mudar, para ele, significava abandonar tudo, decepcionar pessoas, perder estabilidade. Essa imagem extrema fazia com que qualquer desconforto parecesse insuficiente para justificar uma decisão. Agora, ele começou a considerar outra possibilidade, a de que mudar não precisava ser dramático, que talvez o primeiro movimento não fosse sair, mas se reposicionar internamente.
Rafael começou a fazer pequenas escolhas diferentes, não escolhas visíveis, mas escolhas de postura. Passou a dizer: vou pensar em vez de responder automaticamente. Passou a adiar decisões que antes aceitava sem refletir. Passou a observar o próprio impulso de seguir, sem imediatamente obedecê-lo. Essas mudanças não trouxeram entusiasmo imediato, trouxeram estranheza, e estranheza para ele já era um sinal de deslocamento. Em uma situação específica, surgiu uma oportunidade de assumir uma responsabilidade nova no trabalho. Nada grandioso, nada que alterasse radicalmente sua posição. Antes ele teria aceitado sem questionar, apenas para manter o fluxo. Dessa vez, pediu um tempo, não para negociar, mas para sentir. Durante esse tempo, percebeu algo simples. Ele não queria aceitar apenas para continuar. Queria entender se aquilo fazia sentido naquele momento. Ao recusar, de forma calma e sem justificativas longas, sentiu um desconforto breve. Mas, logo depois, sentiu algo que não sentia havia muito tempo: coerência. Essa coerência não veio acompanhada de alívio pleno. Veio acompanhada de silêncio. Um silêncio diferente daquele que ele costumava usar para evitar conflitos. Era um silêncio interno, de quem não precisava se explicar o tempo todo. Rafael percebeu que, por anos, confundira continuidade com segurança. Agora, começava a entender que segurança também podia vir da honestidade consigo mesmo. O epílogo da história não é sobre mudança externa. Rafael não trocou de carreira, não mudou de cidade, não refez toda a vida. O primeiro fruto da mudança foi mais discreto. Ele passou a sentir que estava presente nas próprias decisões, mesmo quando decidia continuar. Permanecer deixou de ser automático. Passou a ser escolhido dia após dia. Em conversas com amigos, Rafael começou a falar menos de planos prontos e mais de dúvidas reais. Não como quem pede conselho, mas como quem reconhece o próprio processo. Descobriu que não precisava ter tudo resolvido para estar em movimento. Às vezes, estar em movimento era apenas não se enganar. Houve dias em que a velha sensação de atraso voltou. Houve momentos em que ele se comparou novamente, em que pensou que talvez tivesse perdido tempo demais. A diferença é que agora essas ideias não paralisavam. Ele as reconhecia como parte do caminho, não como veredictos. O tempo deixou de ser inimigo e passou a ser contexto. Rafael entendeu, sem precisar formular em palavras elaboradas, que continuar sempre foi uma escolha. A questão é que ele nunca se assumira como tal. Agora, ao assumir, a continuidade ganhou outro peso. Não era mais algo que simplesmente acontecia com ele, era algo que ele sustentava conscientemente. Nada estava fechado, nada estava resolvido, mas algo estava alinhado. Rafael não precisava mais esperar um motivo externo para legitimar uma mudança interna. Ele não precisava mais de uma crise para se autorizar a pensar diferente. Esse entendimento, silencioso e sem celebração, foi suficiente para alterar o tom da vida. Ele seguiu, não por inércia, mas por decisão, e pela primeira vez, isso fez diferença.